Todas as obras sociais que eu faço são relacionadas com essa parte do empoderamento feminino, que é para dar microcrédito para mulheres. Por R$2.000, ela já comprava geladeira, fogão, fazia quentinhas e botava dinheiro em casa e filho na escola. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBIS Early Adapters, Cashme, crédito que impulsiona planos, sonhos e você, e eCore, especialista em aceleração digital. Ventura, meu amigo, mais uma vez juntos aqui, coisa boa, prazer estar contigo de novo, felicidade aqui. Ventura, é sempre histórias magníficas que a gente escuta aqui, pessoas mais magníficas que as histórias. Seja bem-vindo de novo ao IPOcast. Hoje estamos aqui com a Violeta Noia, mas primeiro queria te dar boas-vindas aqui. Obrigado, Gustavo. Prazer, estamos juntos fazendo podcast para os nossos colegas, nossos queridos IPOvers. E hoje a gente tem esse imenso prazer com a Violeta Noia. Tem uma história de empreendedorismo, de energia brilhante e acho que vem bastante novidade aí para os nossos amigos. Seja bem-vinda, Violeta. Ai, gente, obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Eu estou amando escutar as histórias dos colegas do IPO e estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Que bom, obrigada, que bom mesmo. Obrigada pelo convite. É difícil ajeitar as agendas, né, Ventura? Mas a gente insiste também e tem que ser assim, porque senão não dá. Todo mundo que senta aqui tem uma agenda full, né? Mas esse tempinho que a gente fica aqui com certeza é gratificante. A gente tem um certo give back, né, para todo mundo em poder contar essas histórias e os YPOs saberem um pouco mais a fundo da vida de cada membro, né, do YPO, que é muito legal. Às vezes você sabe o nome da pessoa, a empresa que ela representa, que ela criou ou que ela está, mas não sabe a jornada, né? Não sabe de onde que veio, com as dificuldades, os momentos, as decisões difíceis de vida e tudo mais, né? Então, Violeta, queria, como a gente sempre faz aqui, a gente começa pelo começo, né? Fala um pouco da tua infância, do teu início de vida, da tua família e vamos por aí. Bom, eu nasci na Bahia, né? A gente brinca que baiano não nasce estreia. Boa, gostei. E o Nizam brinca comigo que eu sou da minoria, né? Porque eu sou baiana, mulher, judia. Então, só para vocês terem ideia, a comunidade judaica na Bahia é tão pequena que eu era a única judia da minha idade. E eu cresci numa família de imigrantes, né? Como a maioria das famílias judaicas aqui do Brasil. Minha avó veio da Romênia. Ela veio no último navio, o navio que ela veio para a Bahia já não voltou mais, então o irmão dela falou para ela: você entra nesse navio para se salvar. Então o navio, quando voltou para a Romênia, já não conseguiu chegar lá. Que ano isso, Violeta? Olha, isso foi mais ou menos antes de estourar a guerra, foi em 1943. E o navio não conseguiu voltar por quê? Porque estava na guerra, desculpa, né? Foi antes da guerra, foi em 38, desculpa. 38. E aí, o que aconteceu? Meu avô morava já em Salvador, ele tinha vindo da Romênia, ele se apaixonou por ela. Então, antes de estourar a guerra, ele foi lá e teve a coragem de ir lá buscá-la. Então, foi assim que começou a minha família do lado de mãe. E por parte de pai, eu tenho uma história também bem diferente, que minha avó... Judeus não podem dar o nome de parente vivo, né? Então, meu nome Violeta era da minha avó, porque ela faleceu muito cedo. Uma história que me emociona, porque ela eu não conheci ela, mas ela é sempre um exemplo na minha vida. Porque meu pai fala demais. Então, minha família paterna veio do lado da minha avó, veio do Marrocos. Então, primeiro foi para a Amazônia. E aí depois imigraram para a Bahia, e o meu avô, do lado materno, veio da Hungria. E ele também já era engenheiro e ele mexia com eletrônicos.
Então, a parte, assim, acadêmica e de empreendedorismo veio muito forte da minha família, muito. Minha avó sempre falava para mim, Viola, o que a gente tem na cabeça ninguém tira. Então, é uma obsessão, assim, da minha família e até os meus filhos. Eu acabei passando isso, porque minha avó chegava na minha casa às 7 horas da manhã, minha avó Sara, e o nome da minha filha é Sara por causa dela, imagina. Que legal. Me emocionando aqui falando da minha família, né? O poder das avós, hein? E ela chegava às 7 horas da manhã e ela tomava a lição. Então, esse amor que eu tenho até hoje pelo estudo, que eu sou engenheira, virei publicitária, tenho MBA no INSEAD, faço o curso do IPO de Harvard, Berkeley e tudo mais. E meu filho agora está em Stanford. Foi muito assim do que eu peguei desde pequena da minha avó. Isso era muito importante, ela ficava lá e tomava lição de minha. Depois eu tenho 2 irmãos, e meus pais também sempre foram muito ligados, eles muito novos, já foram... Meu pai foi fazer um mestrado na França, ele casou e já foi para a França fazer o mestrado, depois eles fizeram um executivo no INSEAD. Então esse exemplo de empreendedorismo e acadêmico foi muito forte da minha família. Bom, eu fui criada na Bahia, uma infância muito alegre, graças a Deus, uma família ótima, morava em frente ao mar, tinha muitas festas, e sempre estudei muito também. E com 17 anos eu já conheci meu marido, a gente começou a namorar, então ele ia me buscar na escola. Olha. E também é um lado muito importante, porque desde cedo ele virou meu companheiro de vida e a gente se casou com 22 anos. Eu tinha 22 e ele 25 e eu vou fazer hoje 30 anos de casado já esse ano. Parabéns. Como é o nome dele, viu? Henrique. É o Henrique. O Henrique é um querido. Um querido. Henrique Noia é um querido. E aí eu fiz engenharia, então eu queria ter feito até vindo para São Paulo para fazer escola ou ido para os Estados Unidos, porque desde cedo eu sempre fui muito ligada, né, com essa parte acadêmica, mas aí eu estava namorando com o Henrique e aí eu fiz a faculdade lá, mas eu mal terminei a faculdade, no dia seguinte eu já estava em São Paulo, aí ele veio transferido pela OAS, a gente casou e a gente veio já para São Paulo. Então eu fiz faculdade na Bahia, eu fiz um estágio em engenharia civil em obra, que também era uma coisa disruptiva na época, porque mulher não trabalhava em obra, era muito raro, e em Salvador ainda tem um lado machista um pouco mais forte. Uhum. E aí o engenheiro falou assim, não, mulher não entra aqui na minha obra. Eu falei assim, olha, me dá um mês. E em um mês eu já estava descendo tubulão, subindo em laje, porque desde muito cedo eu aprendi que tem que liderar pelo exemplo. Então, se eu não me atrevesse e fosse ali, mostrasse que eu era capaz, as pessoas não iam me respeitar. Em um mês ele já estava deixando a obra comigo, ele já não ia no sábado. Então, foi um começo assim, de lição de liderança muito importante. Aí eu vim para São Paulo, depois que eu casei, isso em 93, tá? E eu queria ser trainee, porque como eu gosto de estudar, então eu queria achar algum programa de trainee que eu pudesse aprender. Então o meu primeiro trabalho foi no Banco Sudameris. Eu lembro que eu ia na Paulista distribuir currículo, porque eu não tinha ideia de como começar a trabalhar aqui. E eu sempre fui muito obstinada, então eu ia na GV, na USP, via aqueles... publicações de estágio, na época ainda não tinha essas publicações na internet, como tudo é muito mais fácil. E aí eu comecei a aplicar e logo eu entrei no Sudameris. Aí eu tive uma experiência muito bacana, que eu passei por todas as áreas do banco, né? E aí depois eu fui alocada, eles já fazem um teste, fui alocada em uma agência no bairro do Socorro. Que eu morava na outra ponta, eu morava em Perdizes. Mas Violeta, é interessante, porque você estava em obra e depois você foi para o mercado financeiro, né? Teve como é que foi essa mudança, assim? Você já escolheu ou foi a oportunidade que teve? Não, eu já escolhi que eu queria ser trainee e como eu sempre gostei muito de matemática e eu achava também que o mercado financeiro era mais rentável, ia me desafiar mais intelectualmente, então eu quis, eu buscava a oportunidade de trainee. E aí foi ótimo, porque eu fui para essa agência no Socorro e aí, como eu tinha passado pelas áreas do banco, eu ligava para a mesa, então eu oferecia derivativo para clientes médios. Então, em pouquíssimo tempo, eu tripliquei o volume da agência, fiz uma revolução, eu fui a primeira do meu grupo de trainees, aí me mandaram para Paulista, né, que era a promoção, era ir para Paulista. E aí eu fui para uma área de private banking,
E essa área de private banking eu achava muito monótona, para falar a verdade, porque tenho um nível de energia alta. E aí, eu comecei a já pensar em sair. E aí surgiu uma oportunidade também, que na minha época era outro mito, era o programa de trainee da Unilever. E na época eles não tinham me aceitado porque eu vinha de faculdade de Salvador. Eles só pegavam tipo GV e USP. Aí já tinha feito uma pós-graduação no SEAG e a Unilever me chamou. Aí eu falei, então tá bom, eu já cumpri meu ciclo aqui no banco, fui para a Unilever. E a Unilever foi muito importante na minha carreira até hoje, porque lá eu aprendi muito do que eu sei de marketing, de marca. Realmente lá é uma escola, porque é tudo by the book. Então todos os tipos de pesquisa, dos focus group, de ouvir a mulherada, por que usa o Dove líquido, qual a diferença, por que usa esponja. Então foi uma aula, todos os tipos de teste, de aprender como é que se posiciona uma marca, a importância da marca, campanhas. E eu tinha que escolher porque que fabricava Dove no Brasil ou importava da Alemanha. Então foi uma escola para mim, equipes multifuncionais. Então os squads que a gente fala hoje, na Unilever já se fazia as equipes multifuncionais, que é a mesma coisa. Aí eu fui chamada para o Citi, porque eles queriam uma pessoa de consumer goods e de banco. Misturou os dois. Então você e aí eu falei assim, eu sou a perfeita. E era uma coisa, já era uma função, porque no fundo eu vim de uma família de empreendedores. Eu sempre tive empreendedorismo na veia, que ele ia se manifestando. Então no Citi era uma função super empreendedora, que era para montar o middle market do zero. Então tinha um papel em branco. Aí eu criei as áreas multifuncionais que no banco não tinha na época. Então eu juntei uma pessoa de crédito, uma pessoa da área de TI, e a gente desenhava os produtos, e era uma coisa muito legal, que a gente brincava que era como se fosse calça jeans nos Estados Unidos, que você pensa tudo antes, a pessoa chega e acha que tem uma calça jeans para o meu tamanho, para a minha cintura, mas é porque já foi tudo pensado. Então a gente criou uma fábrica lá de escolher os setores, aí pré-analisava o crédito. Aí quando uma empresa de middle market chegava, rapidamente a gente já aprovava o crédito, já fazia os produtos, desconto de cheque, duplicata. Aí eu trouxe uma pessoa do Safra, que era o benchmark da época. E o trabalho foi tão bem sucedido que eu ganhei todos os prêmios de inovação do banco. Uma das primeiras no Banco Mundial de inovação. Foi muito legal esse trabalho. Banco Mundial de Inovação? Não. Um prêmio internacional do Citi. Era um prêmio internacional. Sim. Que poucas pessoas se destacavam. Era mais ou menos 3 aqui no Brasil. Pessoas no mundo. Então eu fui realmente um destaque. E aí, nessa época, eu sempre quis fazer um MBA. E aí eu achei que a idade estava chegando, e aí eu conversei com meu marido, ele ainda estava na dúvida, eu falei assim, olha, sabe de uma coisa, eu vou aplicar no INSEAD, que é 1 ano só, e se eu passar a gente vê o que acontece. E aí eu apliquei no INSEAD, ele não acreditou, aí eu entrei logo de cara. E aí, como é que rápida. Foi? Você vai comigo ou não vai? Aí ele falou assim, não é possível, você é muito danado. Eu falei assim, mas eu tinha esse sonho, e se eu não fizesse um MBA fora, parece que minha vida não ia ser completa. Então também é uma coisa que eu aprendi muito cedo, você tem que ir atrás dos seus sonhos, não pode deixar, tem que fazer tudo o que quer, porque senão, depois a gente acaba na terapia, né? Violeta, então deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, onde você começou. Que essa sementinha dos estudos, do gostar de estudar, de se interessar, de que isso realmente não sai de dentro de você, né? Você falou aqui, brilhou teus olhos, você falando da tua avó, que ela tinha várias histórias, foi um exemplo para você, essa avó que você não conheceu. Conta um pouco dessa avó, porque deve ter alguma coisa aí dentro, né? De toda essa energia, né, Ventura? Como uma boa cabala e linha de energia, né, Violeta? Acho que tem muita tem muita energia da avó. E também do Marrocos, né? Você falou que parte veio do Marrocos, parte Romênia e parte Hungria. Então é só povo muito forte, né? Você tem uma família de muito apoio energético, né? Com certeza. Então, a minha avó, Violeta, ela foi uma pessoa revolucionária. Então, na época dela, ela já foi dentista, que era muito difícil. Então, ela era uma das principais dentistas da época dela. Então, ela sempre foi, assim, vista como uma mulher fora do tempo. Então, ela estudava, ela fazia, ela trabalhava.
Ela teve 3 filhos, então é meu pai mais 2. E a casa dela sempre era lugar de festas. Então os carnavais da Bahia sempre tinha 1 ou 2 dias de carnaval na casa da minha avó. Então, minha mãe brinca até hoje, porque minha casa também é cheia, eu gosto de receber. Nossa, mas você é igual a sua avó, não é possível, que sempre tem gente, sempre é uma festa, então... Eu escuto isso dos meus pais também. Meu pai, a avó do meu pai, que gostava de fazer festa, também de receber, né? Era sempre assim, não, só umas 10, 15 pessoas. Quando você ia ver, eram 40, 50, né? E eu sou assim também até hoje. Então, vê que quem herda não rouba, né, Violeta? E não avisa, né? Não, marca não avisa. E fala, olha, tem uma surpresinha, umas 70 pessoas aí, né? Um churrasco, né? De fogo de chão, né? Fala assim, né, Violeta? Ventura, você é o Orconcu, né? A Ellen nem sabia que o fogo de chão ia ser na sua casa. Você tá sempre... Um convite. Mas era minha casa. Fala assim. Mas assim que é isso. bom, né? Que é festa, o coração alegre de receber as pessoas, né? E essa sua avó nasceu onde, Violeta? Ela nasceu na Amazônia. Ah, ela nasceu na Amazônia. Olha só que diversidade. É. Olha que riqueza. Que legal. E naquela época também era assim, era o prefeito da cidade, engenheiro, médico, dentista, um advogado. Olha, essas profissões também eram super concorridas assim e de um peso grande nas cidades lá atrás. Estamos falando disso de quê? 100 anos atrás, 80 anos atrás? É. E minha mãe também sempre foi à frente do tempo dela, ela fez arquitetura, administração, então tenho esse exemplo na minha família das mulheres trabalhadoras que sempre foram muito fortes. Que com certeza você vai passar para frente também, né, Violeta? Não, o filho Espero dela, que sim. os filhos são extremamente acelerados, né? Então, um orgulho, né? Tá lá em Stanford, menino focadíssimo, né? A filha intercâmbio na Califórnia, você já falou também, né? E tá, voltando então pro INSEAD, chegaram em Fontainebleau. O Henrique foi. O Henrique foi, ele fez o application dele e ele foi aceito. Ah, ele fez também? Ele fez, e aí fomos o casal. E aí foi um ano, assim, maravilhoso. É assim, ó, cabeça a cabeça. O Henrique puxa, ela puxa. Tá falando que ela puxa, o Henrique puxa, ela puxa. Que o Henrique empurra, ela empurra. Olha, foi maravilhoso, porque assim, aquela coisa do play hard, work hard, e foi um ano maravilhoso. Abriu muito nossa cabeça. Eu fui para lá, eu saí do CIT, eu tinha uma licença para voltar para o CIT. O CIT até já tinha feito o meu processo, qual o cargo que eu voltaria. Mas a gente se apaixonou pela Europa, a gente se apaixonou pelos amigos. Abri muito a cabeça. E o INSEAD, assim, é uma faculdade que ensina muito também a pensar no equilíbrio, na qualidade de vida. Então, muitas vezes, o Investment Banking estava com a sala lá vazia e aí a startup X estava lotada, porque as pessoas têm uma cabeça assim, um pouco mais alternativa do que as faculdades tradicionais americanas. Então, acho que o americano é bem mais focado em banking, né? Sim. E consulting talvez, e Europa é muito mais diversificado, vamos dizer assim, a saída do MBA, né? É bem diversificado. Aí a gente passou o ano novo de 99 para 2000 em Barcelona. A gente se apaixonou por Barcelona e com certeza estava ali nos nossos targets para morar. E nós acabamos conseguindo ir para Barcelona. Eu fui para Diamond Cluster e o Henrique foi para a Icon Media Lab. Na época não eram as nossas primeiras opções, mas ele tinha tido uma opção em Paris e eu pela Telefônica em Miami. E aí a gente falou, não, os dois, eu falei, eu não vou acompanhar marido, eu estou fazendo MBA aqui, não fui nem educada para isso nunca passou na minha cabeça. Então o lugar que os dois iam trabalhar foi em Barcelona e fomos os dois para lá. E foi maravilhoso, é uma cidade fantástica para morar, Gustavo, você morou lá também, né? Exato. Nossa, eu amei morar em Barcelona, a gente ainda ia esquiar em Andorra, eu trabalhava feito uma maluca, porque consultoria, os horários são loucos, assim. Eu chegava, quando eu estava em Portugal, muitas vezes eu ia trabalhar em Portugal e eu tinha que mentir o room service do hotel, dizendo que eu estava lá às 11 para conseguir que chegasse uma comida para mim às 11 da noite. Então, o lifestyle é bem complicado, mas foi uma continuação do MBA, aprende-se muito. E eu trabalhei desde Iberdrola, com energia, com várias empresas de internet, na época era bolha. Então, 2000, mais ou menos, né? Você comentou? 2000?
Então, eu fui para algumas operadoras de celular, eu fui para o grupo Sonai, que é um dos maiores lá em Portugal, e eles estavam montando o Sonai.com, então estavam querendo lançar todos os tipos de portais. Um deles era até para criança, e eu tive que dizer que não, porque não tinha criança suficiente em Portugal ainda na época para o Business Plan parar de pé. Então, foi uma experiência muito bacana. Aí, naquela altura, eu já estava casada há 10 anos e queria ter filho, né? Já estava pensando nesse assunto e vi que era impossível com lifestyle de consultoria, então eu decidi ir para a Telefônica, e também tinha sido uma empresa que eu achei muito bacana. Aí eles me fizeram uma oferta em Madrid e eu fui para Madrid, para a Telefônica. Não era uma função fácil, porque eu fui cuidar de América Latina de Madrid. Então, eu apesar de viajar muitas vezes 2 semanas por mês, era um lifestyle mais compatível com criar uma família do que consultoria. E o bom também de ir por uma empresa assim, multinacional, quando você está fora do Brasil e essa empresa tem um pé no teu país, você sabe que se um dia você precisar voltar, você pode ter uma posição lá, enfim, uma entrada, dá uma certa segurança a mais também, né? Sim, com certeza. E a qualidade de vida de Madrid é muito boa. Eu morava em tipo uma Alphaville, Aldeia da Serra lá, só que era 5 quilômetros. Então era muito perto e eu chegava, ainda passeava de carrinho. Então meu filho nasceu lá em Madrid, eu saía da Telefônica, ainda dava para passear de carrinho. E foi uma função muito legal, porque a Telefônica tinha as operações de Brasil, Chile, Argentina e Peru, mas não tinha uma estrutura de multinacional, então não tinham projetos transversais. Cada país, então, lançava Speed no Brasil. Era independente. No Peru assim. era DCL, era outros. E aí eu comecei a criar de novo essa cultura de times multifuncionais, então eu juntava uma pessoa de cada país, e aí fazia projetos transversais, aí a gente unificou o Speed, foi unificando os produtos, unificava os sistemas de CRM, e também tinha esse meu lado empreendedor de começar do zero a área, de estruturar, e eu viajava muito pelos países, eu adorava. Até que quando o Gabriel nasceu, e eu continuei viajando feito uma maluca, começou a ficar inviável do ponto de vista familiar. E isso é uma questão muito forte, porque mulher, numa carreira da mulher, isso tem um peso maior, porque a gente se sente na responsabilidade do filho. Então eu comecei a guardar até o passaporte da babá no cofre da Telefônica. Eu tinha uma neura, porque ela era boliviana, e eu tinha uma neura que ela podia fugir com o Gabriel e eu ia perder meu bebê. Olha, isso é interessante, né, Gustavo? Essa passagem empreendedora, CEO, né, diretora, C-level e família, né? Como funcionou isso muito com o bebê recém-nascido e as viagens? Como que foi esse dilema, Violeta? Olha, era muito difícil. Eu comecei a ter pesadelo de achar que iam roubar meu bebê. E comecei a achar que o equilíbrio, que eu sempre prezei muito, né? Então, muitos anos de casada, a família para mim é um patamar. Eu sou muito workaholic, né? Eu amo trabalhar, mas a família, ela realmente está em outro patamar. Então, quando eu vi que essa estrutura familiar estava começando a ficar um pouco fragilizada, de eu ter que deixar o meu bebê, aí eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi de voltar para São Paulo, porque eu estava muito bem na Telefônica, os espanhóis confiavam em mim, eu era pessoa de confiança que olhava para o Brasil, estava muito bem, meu chefe só olhava para me ajudar que eu comprasse apartamento, que eu tirasse o passaporte espanhol. E aí eu tive que dar 2 passos para trás para depois dar 3 para frente. Aí eu tomei essa decisão difícil, porque eu senti que eu precisava criar meu filho perto da minha família e viajando menos. Porque também tem uma questão, mulher na Espanha, numa posição alta de diretoria, eles querem que olhe pela América Latina. Então eles não iam me tirar de deixar de viajar para tirar a posição de um espanhol. Esse tipo de movimento é quase impossível. Tá? Então eu tomei essa decisão difícil. Na época eu pesei 46 quilos, sei lá. Foi difícil para mim, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu trouxe meu filho para São Paulo, aí meus pais se mudaram de Salvador para São Paulo para me ajudar, e foi muito bom.
eu já tinha também na Espanha, tudo, tem questões de até carro, porque eles não aceitam só carteira de motorista, eu tinha que ter sempre carro alugado. Então, minha equação trabalho e pessoal ficou mais equilibrada. Aí eu voltei para o Brasil, para a Telefônica ainda. Eu fiquei um tempo, a gente comprou a Atrium, eu cuidei dessa fusão, e aí eu quis uma função mais empreendedora. E aí eu fui chamada por uma joint venture da Gafisa com a Odebrecht para montar do zero uma empresa de real estate focada em baixa renda. E aí, como eu sou engenheira de formação, que estava lá adormecida, eu achei muito legal, porque eu ia cuidar, eu era estatutária, ia cuidar de vendas, marketing e também do produto financeiro, porque eu tinha trabalhado em banco. Criar a marca, fazer tudo do zero e também para trabalhar no déficit habitacional, que eu também tenho esse lado. Que ano que era isso, Violeta? Isso foi em 2007. 2007. Estava no boom da baixa renda desse projeto, né? Aí depois veio Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, exatamente, no começo do projeto. Né? Então, aí foi muito interessante e, assim, a gente teve que montar a empresa do zero, aí eu contratei a agência para criar a marca, fizemos todo o lançamento. Qual era o nome? Eu fui para Bairro Novo. Bairro Novo. E aí eu fui para Wharton para criar um produto, porque o low to value tinha que ser muito alto, porque essa classe não tem dinheiro para dar entrada, então se você não financia 90%, eles não têm como pagar. Aí a gente reformulou todo o processo para poder aprovar o crédito, para ter um mortgage back insurance para o banco financiar. Aí a gente conseguiu que o Real financiasse na época. Foi um projeto muito bacana. Aí a Gafisa resolveu comprar a tenda de um dia para o outro. Aí desfez a joint venture. Aí foi um momento confuso. E aí eu fui para o Odebrecht e eu queria, naquele momento, eu já estava mais do que pronta para ser CEO. E eu queria achar algum business para eu tocar de ponta a ponta. Foi essa a oportunidade que me foi dada. Aí eu pesquisei várias coisas e aí fiz um projeto totalmente inusitado, que eu convenci a Odebrecht de criar uma empresa de mídia. Porque eu vi que tinham 6 anos de lei de cidade limpa, que as agências de publicidade, elas são asset light, então elas jamais se envolveria em lançar uma empresa de mídia exterior. Aí tinha a Clear Channel e a JCDecaux no Brasil, mas ainda muito incipientes, então eu vi que tinha uma oportunidade grande para isso, e eu já tinha know-how de marketing, know-how de obra que eu já tinha feito, então para mim aquilo, as pontas todas fazia se casaram. Aí todo mundo era contra, obviamente, né? Porque criar uma empresa de mídia na Odebrecht, assim, todo mundo me chamava de louca, era o patinho feio. Mas eu consegui o apoio de 2 pessoas, e aí eu consegui arrancar de uma área lá que me desse o dinheiro para fazer o começo, para fazer o projeto e tudo. E assim, eu banquei todo o risco, e falaram assim para mim: Violeta, é assim, você vai sair da onde você está hoje. Eu estava de vice-presidente de uma unidade de novos negócios. Se esse negócio não der certo, você está abrindo mão da sua posição, você sabe que é muito difícil, você vai ser demitida. Falei assim, não tem problema, eu estou aqui para correr risco, empreendedor é assim mesmo. All-in. E eu acredito tanto, e aí é tudo ou nada, né? Yes. Eu estava muito pronta para ser, e eu já estava cansada de sugerir coisas para outras pessoas. Eu queria tocar um negócio de ponta a ponta, fazer de tudo. E aí eu criei um grupo, aí eu chamei o grupo Bandeirantes, de televisão, que era um grupo de comunicação. Aí eles eram sócios do grupo Ruas. Aí entrou Odebrecht, Ruas e Bandeirantes. Aí nós ganhamos a licitação, era o consórcio para São Paulo, era um negócio impossível. Eu fui até para a França, para a JCDecaux, que na época falaram assim, é mais fácil fazer uma composição. Aí o Jean Charles mandou um Mercedes me buscar de luva. Aí eu cheguei lá, estava tudo violeta, um escritório lindo em Paris. Mas eles falaram assim para mim: olha, é o seguinte, nós aqui conhecemos de tudo,
vocês são brasileiros, nunca entraram nesse mercado de imobiliário urbano. Se quiser fazer uma parceria, vocês ficam com 10% e a gente com 90%. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Voltei e falei assim, vamos pra briga. Né? 10,90, puxa vida. Não, o escritório Violeta não foi sedutor, né? Não foi. Aí foi uma briga, porque São Paulo é o maior contrato de imobiliário urbano do mundo. São 6.500 pontos de ônibus. Essa ordem de grandeza só tem na China. E o Jean Charles tinha certeza que ele ia ganhar, porque tinha muito mais experiência do que a gente. Aí a gente montou esse grupo do zero. Eu contratei o Índio da Costa, que era o único arquiteto brasileiro que tinha experiência em imobiliário urbano. Não tinha ninguém no Brasil preparado para produzir, porque eu tinha que instalar 300 abrigos por mês. Não tinha ninguém preparado. Então eu tive que parar uma fábrica em BH e ficar lá até sair o primeiro protótipo. Mas, resumidamente, a gente ganhou a licitação. Foi muito difícil, tivemos que fazer 3 protótipos. Aí a gente criou os conceitos super inusitados, o caos estruturado, porque São Paulo crescia de uma forma caótica, mas ao mesmo tempo estruturada. Era o brutalista, que era inspirado na estaiada, e o minimalista com a ginga do brasileiro. Então a gente fez eram 1.500 páginas. A gente começou numa salinha tipo essa daqui. 3 pessoas, eu e mais 2 loucos que compraram a ideia comigo. E assim, quando a gente ganhou a licitação, a Clear Channel botou 1.000 mandatos de segurança. E assim, era praticamente impossível, porque isso foi em junho de 2012, tá? Em dezembro de 2012, Kassab ia sair. E quando o Kassab ia sair, assim, ia ter que começar tudo do zero. E aí foi todo mundo para a Sauípe de férias, todo mundo saiu e falou assim, Violeta, vai ser impossível assinar esse contrato. Aí eu fui para a sala do Kassab com uns 10 secretários e falei assim, olha, eu não saio daqui até assinar esse contrato é a minha vida. Eu botei tudo em jogo aqui para assinar esse contrato e eu não vou sair daqui. Intimou mesmo, Ventura. E eu não vou sair daqui sem esse contrato. E aí nós assinamos e ainda consegui botar o primeiro ponto de ônibus em frente ao municipal, minimalista com a ginga. A gente filmou, saiu na Bandeirantes. E aí a gente inaugurou, e aí foi a criação da Ótima. Isso me lembra um pouco, me vem a Violeta falando, o olho dela brilhando, a alegria dela contar a história, me lembra muito o Rodrigo, né? Quando o olho brilha, nada segura, né? É uma frase que o Rodrigo de Minas falou, e o olho brilhou, nada segura. E essa postura de você ir lá na autoridade, ir lá no prefeito e falar, olha, é minha vida, é fazer, é acontecer. Isso é turning point, né, Violeta? É assim que executa na vida, né? É assim que você faz acontecer, e a diferença de pessoas que fazem e as pessoas que esperam acontecer, né? É fantástico, né? Com toda a diversidade. E aí a Ótima foi um sucesso, porque eu contratei todo mundo zero, aí foi exatamente o job que eu queria tanto. Era o consórcio para São Paulo, eu criei a marca Ótima. Alugamos um escritório, eu contratei todas as pessoas, e o nosso benchmark não foi nem a Deco, nem a Clear Channel. Então, para mim, o benchmark era a Rede Globo, porque eu achava que a Rede Globo era o veículo de comunicação com melhores produtos de qualidade. Então, eu falava com a equipe que nós éramos a Globo da mídia exterior. E isso foi desde o começo, então a equipe super motivada. O time que eu contratei, na verdade, foi o segredo do sucesso. Em um ano, a gente ganhou todos os prêmios. Até as pessoas falavam para mim, Violeta, você nem era publicitária, em um ano você virou publicitária. Eu fui indicada ao Caboré. A gente ganhou o prêmio de lançamento de veículo do ano, de mídia exterior do ano, melhor veículo de mídia exterior. Em 6 meses, a gente botou os abrigos de ônibus, a gente foi mais rápidos ainda do que estava no contrato. Quantos pontos a gente... Só para ter uma ideia, Violeta, você falou de imobiliário urbano, só para fazer um parênteses. Quantos pontos de interseções, assim, eu não sei como é que você chama, um PDV, quantos pontos de mídia vocês tinham físicos aqui na cidade? São Paulo, você está falando, né? Então, nós instalamos 6.500 pontos de ônibus, mas se eu tivesse colocado 6.000 pontos de ônibus, eu teria direito a 13.000 pontos de publicidade. Mas isso não ia dar uma ocupação
baixa, porque não era compatível. A gente recomeçou o mercado de mídia exterior. Hoje a Eletromídia está gigante, né? Depois eu vou chegar lá. A Eletromídia comprou a Ótima. Mas na época não tinha. Então a gente tinha mais ou menos 5 mil faces publicitárias. Foi bastante. Foi disparado a maior, porque a Deco ganhou os relógios, né? Nós ganhamos os pontos de ônibus, mas a gente se lançou antes no mercado. Então, como eu aprendi muito de marca na Unilever, eu trabalhei muito esse conceito de marca. A gente fez o lançamento da empresa no Museu de Escultura. Eu fiz o Cobra contratei o Cobra para fazer uma gravura. Então, eu falava que a gente botava arte na rua, então eu dava arte para as pessoas botarem em casa. Foi um jeito todo revolucionário, um posicionamento muito claro de inovação. Então, a Unilever me procurou: Violeta, eu preciso distribuir picolé na Paulista. Aí eu botei o conselho falou assim: você é louca? Eu falei: não, a gente vai conseguir. Mas aí a gente botou um freezer dentro da caixa de publicidade, até no galpão até funcionar. E aí o picolé ficava na temperatura perfeita. A pessoa digitava lá o CPF e caía um picolé. Oh, que show, fantástico. Então, né? o revenue model desse negócio era vender mídia, espaços de mídia, né? E para vários players, então. Dependendo do local onde você está, ou o tipo de inserção que você vai ter, é o tipo do cliente que você vai ter, por um período X, é mais ou menos esse o modelo, Violeta? Olha, é o seguinte, o modelo de mobiliário urbano, você vende a mídia semanal. Tá? Semanal. E como meu benchmark foi a Globo, eu achava o máximo o pacote de futebol. Sim. Então, na época, o que existia de pacote de venda de mídia exterior era no máximo 1 milhão anual. Né? Aí eu lancei 3 pacotes de 15 milhões, e que eu vendi, e que com esse dinheiro eu paguei a outorga. Vendi um para a Visa, um para a NET e outro para a Ambev. Pagou a conta já? Pagou a outorga. Uhum. E aí a gente fez um Project Finance para poder pagar o investimento. E na época foi assim, motivo de quase prêmio, que eu não queria tanta divulgação, mas a gente conseguiu um Project Finance com dinheiro de publicidade, que é quase um milagre, né? Então, com a Caixa, então os acionistas tiveram que colocar muito pouco dinheiro. Praticamente, muito pouco. Muito pouco. Bom, e aí expandiu. Aí foi um sucesso. Em pouco tempo a gente já estava faturando mais de 200 milhões em publicidade, que para mídia exterior é muito. Né? Já era a maior do Brasil. A gente expandiu para o Rio, aí a gente ganhou em Belo Horizonte, mas aí acabou. O que aconteceu? Aí foi um período muito difícil para mim, né? Que a gente estava tendo muito sucesso, a melhor equipe, tudo indo às mil maravilhas, e meu plano era ser a maior empresa da América Latina disparado. E aí teve a questão da Lava Jato. Né? A Odebrecht era majoritária, eu respondia para um conselho, e era totalmente separada. Os meus clientes Bradesco, Procter & Gamble, Unilever, não afetou em nada. Todo o mercado achava que eu era dona da Ótima. Então a gente passou muito bem, mas a gente teve que vender a empresa, porque todos os ativos que estavam indo bem da Odebrecht precisavam estar à venda. Eu tentei fazer um management buyout, tentei de tudo, aí eu arrumei o fundo para dar o dinheiro. Como a gente tinha essa dívida alta, foi uma dívida de 300 milhões, aí precisava substituir o ESA, que era um Equity Support Agreement. E eu até consegui uma pessoa do IPO que ia fazer isso, eu aprovei no conselho, e no dia de assinar, essa pessoa deu para trás, porque o pai teve Alzheimer e foi uma confusão. E aí, no final, a gente vendeu. Foi um grupo até que eu convenci a comprar, mas foi uma lição de vida importante para mim, porque eu fiz de tudo, fiz o convencimento, mas eu não trabalhei bem nas minhas condições, de quanto o percentual que eu ficaria de sócia, como é que seria. E aí as condições não foram atrativas para mim, e eu já percebi que ia ter uma mudança de cultura grande. Então eu lancei a empresa para ser a mais inovadora, a mais arrojada do mercado, e aí eles queriam mudar, queria diminuir o salário da equipe, queria ter outro tipo de condução. Então aí eu comecei a receber várias propostas. Então, como eu te falei, as pessoas falaram: nossa, você virou publicitária em 1 ano, eu quero você aqui. Aí a Talent Marcel, do Grupo Publicis, me convidou, e eu já tinha feito de tudo na vida, só faltava ser agência.
eu queria conhecer como é que era o lado de agência, até por curiosidade, e ter uma experiência diferente. Aí eu fiquei na Ótima até o último dia para venda, né? Então a Ótima foi vendida por um dos acionistas e recentemente, há um ano atrás, foi vendida para a Eletromídia por 750 milhões. E na época a primeira venda foi por 50. Né? Uau. E eu 15 vezes. eu tinha insistido muito, né? Realmente eu fiz de tudo para comprar, então, mas pelo menos eu fico muito feliz de ver que uma empresa que eu criei numa salinha como essa Exato. tem esse tipo de valuation, tá aí em São Paulo, tá super bem sucedida. Que ninguém acreditava. Que era a tua ideia. Né? Pois é aí que tá o empreendedorismo, né, Ventura? Mas pelo jeito o bichinho da mídia e da mídia te pegou, né, Violeta? Dali pra frente foi agência, né? E depois vamos chegar daqui a pouco na tua empresa nova, que acho que a gente tem que falar bastante sobre ela aqui, a Connect. Então, aí, quando eu estava na Talent, eu lembro que eu fui para uma festa na Bahia de uma grande amiga, e a Luísa Trajano me pegou de lado e falou assim: Violeta, você é muito empreendedora, você não pode ficar na Talent, a Talent não é sua cara. Não dá. Monta a sua empresa, começa pelas beiradas, começa no interior. Eu comecei o Magalu no interior. Você é muito empreendedora e o que você precisar eu vou te ajudar. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu fui para Israel num programa de empreendedorismo. Aí eu vi muitas startups e falei, realmente, eu vou começar a minha empresa. Eu me inspirei muito nas startups de Israel, porque eu vi lá. E eu como eu sou muito inquieta e com essa coisa do estudo, então, na Talent, eu vi que faltava métricas em mídia exterior. Então, a gente fazia, por exemplo, um plano para Claro e para decidir que painéis comprar na Claro em todas as cidades fora de São Paulo era uma forma meio aleatória. Os regionais que escolhiam quais eram as placas que iam comprar, mas sem nenhuma base científica de dados de quantas pessoas passam. Eu falei, não, isso pode ser muito melhor. E aí eu achei uma empresa em Israel que fazia isso. Eu me inspirei nessa empresa, eu tentei trazer essa empresa para o Brasil, mas eles tinham um tipo de acordo que não era vantajoso. Aí eu procurei no mundo todo o que tinha de melhor, e aí achei uma empresa na Argentina. Aí eu comprei o código-fonte dessa empresa, que chama Tagify, e criei a Bibot, que é uma plataforma de programática de out of home. E a Connect é o guarda-chuva, né? Eu comecei com um contrato de mídia exterior igualzinho a Ótima em Sorocaba. Mas peraí, então aí nasceu a Connect. Nasceu a Connect. Nasceu a Connect. Sim. E já com essa inteligência de código-fonte da Argentina. Sim. E aí você desenvolve o código aqui. Aí a Connect nasceu com 2 modelos de negócio. Então eu tenho alguns ativos de mídia exterior, e o nosso core business é a programática. Então qual é a ideia por trás? É com uma tela, como se fosse do Facebook. É tão fácil quanto o Facebook comprar mídia exterior em todo o Brasil. Então eu já estou com mais de 10 mil telas plugadas. É uma DSP, é uma Demand Side Platform. Aí você entra numa telinha como se fosse Facebook. Então, por exemplo, você quer fazer para Mac, né, que é um dos meus clientes. Então, eu tenho lojas do Mac no Brasil todo. Eu quero Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro. Você escolhe as telas, você sabe quantas pessoas passam na frente, qual é a frequência, a cobertura. Você sabe, porque eu compro dados de hora em hora das pessoas que passam na frente de celular. E em 2 minutos você fecha a compra, você manda a arte na horizontal e na vertical e acabou. E aí você tem telas de mídia exterior no Brasil todo e amplificando a estratégia de digital. Quer dizer, dessa maneira, para quem está comprando a mídia, é muito mais assertivo. Ele está se comunicando com o cliente que ele quer, no momento que ele quer, com o perfil que ele quer. Sim, você pode comprar por dias da semana. Então, por exemplo, para Mac, eu vou comprar só no horário da fome. As pessoas não estão pensando em hambúrguer, sei lá, de madrugada ou alguns horários do dia. Então, eu vou botar de 11 às 2, o horário da fome, de 5 às 8. Sim. Então, você pode fazer isso para reforçar e fazer o dinheiro da mídia valer mais.
Tá aí a inteligência, né? E quantos... Como é que tá? Fala um pouco agora dela de tamanho, da Connect. Onde é que vocês já estão? Em que cidades vocês estão? Como é que tá o plano de expansão de vocês, Violeta? Olha, hoje a gente já está em 140 cidades do Brasil, com mais de 10 mil telas plugadas. Maravilha. E aí eu já tenho clientes como o MEC, que é um dos nossos maiores clientes. Agora a gente acabou de fazer uma campanha grande para o Bradesco. Tem o Claro, Vivo, vários clientes. E agora o Robertinho do IPO vai fazer conta Zap. Ele lançou o Zap Bets, então a gente também está fazendo uma campanha de Zap Bets. Seara, Natura. Nossa. Quando você fala telas, essas telas elas estão aonde exatamente? Ela pode estar num ônibus, ela pode estar num elevador, onde é que estão? Por onde você circula, assim, que tipo de suporte você usa? Então, uma das coisas que a gente trabalha é que a gente trabalha os micromomentos do consumidor. Então, eu tenho desde telas dentro de cabeleireiro, enquanto a mulherada está lá fazendo unha, vendo as telas e pensando em produtos da Natura. A gente está na rua, então a gente tem bancas digitais. Legal. Estamos em aeroportos, a gente está em alguns prédios comerciais. A gente está em todos os tipos em padarias, em supermercados. Então, por exemplo, a Seara fez uma mega campanha de rua, acabou a campanha de rua, mas você vai comprar carne provavelmente no supermercado. Então, no finalzinho da campanha de rua, começa nos supermercados, naquele momento de compra. E a conectividade dessas telas, são telas digitais, e elas estão conectadas... Como é que se comunica com elas? Como se comunica, é offline, online? Não, é tudo online, tudo real time. Então, e ainda dá para fazer real time bidding. Então tá no Wi-Fi ou no RFD? A gente se conecta, a gente se conecta com todas essas telas e aí você manda a arte, você vai mudando. Então eu quero fazer de manhã o café da manhã para o Mac, na hora do almoço é um hambúrguer, no jantar eu posso fazer o McNuggets. Fantástico. Então você vai mudando a arte. E o seu comprador são as agências ou as empresas? A gente trabalha sempre com as duas. O que acontece? Até o meu sucesso com a Ótima foi que eu visito muito o anunciante. Porque hoje as agências estão com estruturas muito enxutas. Então, a curva de adoção para novos produtos é um pouco mais lento porque eles estão com a estrutura muito enxuta. Aí quando você vai no anunciante junto e até se avisa para a agência, olha, estou indo lá. E aí o cara da Seara, ele amou, então ele vai falar com a agência dele, que é a Macan. Vai botar mais força, mais vai pressão. botar mais força. Aí depois a própria agência vai comprando para outras marcas. Então vai ficando um ciclo virtuoso. Maravilha. Fantástico. Pô, que ideia, que amarração, né, Ventura? Daqui a pouco a gente está no metaverso também, né, Violeta? Já deve estar pensando em alguma coisa no metaverso já. Isso que eu ia perguntar agora, como é que é e o dia a dia da Violeta? Como é que é a Violeta? Você tem tempo, Violeta, para algum hobby, para as tuas viagens, enfim, a gente tá vendo aqui o teu olho brilhando, né, Ventura, como você falou, de pensar sempre no business, em empreender, em criar, trazer pessoas, né, se comunicar. Como é que é a Violeta no dia a dia, Violeta? Olha, tem algumas pessoas que acham que eu me clono, porque eu faço muita coisa. Então, uma das coisas muito importantes para mim é essa questão da liderança feminina. Então, eu estou no Mulheres do Brasil há mais de 10 anos, sou uma das fundadoras. Sou muito engajada com essa questão do empoderamento, então eu brinco que tem uma frase que mulher que não ajuda a mulher tem um ótimo lugar no inferno para elas. Porque como é muito mais difícil a nossa jornada, então é quase uma obrigação falar para as mulheres que estão começando que é possível, a gente tem uma carreira, é possível, a gente tem uma família e conseguir equilibrar os pratos. Então eu estico minha agenda ao máximo. Então, eu sempre fui uma mãe muito presente. Eu não consigo quantidade de horas, obviamente, porque eu trabalho muito. Mas qualidade eu nunca faltei para os meus filhos. Os momentos importantes eu sempre estava lá. Quando meu filho decidiu ir para Stanford, foi um projeto familiar. Então, a gente fazia um checklist, tudo que a mãe precisava fazer, o que ele precisava fazer. Viveram o antes, né? O antes também. Acompanhava. Eu arrumava um jeito de estar nos calls com
com a assessoria, da gente amarrar tudo, de dar esse apoio. Então, eu estico ao máximo o meu dia para estar presente com a minha família. Sou muito ligada também a amigos, amo esportes, então eu faço bicicleta. Agora eu recebi um prêmio de wake surf esse final de semana, fui em 3º lugar. Wake surf? É. Não é wakeboard, o que é wake surf? Como que é o wake surf? Você faz uma onda atrás do barco e aí você vai surfando. E foi um esporte que me desafiei sem cabo. E me desafiei que eu nunca imaginava que eu ia ficar em pé na prancha. Meu marido é surfista desde adolescente e eu falei, não, eu vou aprender. E aí ele me inscreveu no campeonato e eu fiquei em 3º lugar. Eu falei, não tô acreditando. Então a gente tem essa disciplina, eu vou muito para Ibiúna no final de semana e lá a gente faz bicicleta, wake surf, joga beach tênis. Então, assim, todas as obras sociais que eu faço são relacionadas com essa parte do empoderamento feminino. Então eu ajudei também o Fundo Dona de Mim, que é para dar microcrédito para mulheres, porque as mulheres na pandemia, se você desse R$2.000, ela já comprava geladeira, fogão, fazia quentinhas e botava dinheiro em casa e filho na escola. Então eu acredito muito nisso. Que bonito, é verdade. Isso aconteceu muito, né, na pandemia e graças a essas atitudes eu acho que fomentou muito isso. Violeta, você comentou aqui em alguns momentos na nossa conversa sobre o YPO, né? Sei que você está no YPO há algum tempo já. Conta pra gente rapidamente, aqui a gente está quase chegando no nosso final também. Mas acho que é importante, né, a gente ter uma opinião de uma mulher líder aqui dentro do YPO, né, Ventura? E, Gustavo, e ela é uma liderança feminina do YPO, né? Motivadora, incentivadora de novos entrantes, tem um projeto grande de atrair mais mulheres, né, expandir, e a Violeta lidera esse movimento. Conta um pouco pra gente, quando você entrou e como foi a experiência para sua família, né, e para você? Olha, eu adoro o YPO, eu entrei em 2015 e como eu adoro estudar, então assim, desde os cursos que eu tenho acesso, ao curso de Harvard, que é maravilhoso, o curso da GV, que eu amo também, que para mim assim, são outstanding, o fórum é excepcional, então eu tenho 2 fóruns, um misto e outro só de mulheres. Esse de mulheres vira quase uma irmandade, porque todas estão na mesma... Até algumas pessoas do YPO às vezes criticam, por que vocês têm os fóruns das mulheres? Então, esse fórum das mulheres, ele é muito importante, porque estão todas na mesma situação. Todas nós temos a jornada tripla de trabalho, de responsabilidade com família, então a gente troca muitas figurinhas e se sente pessoas normais, porque antes do YPO, às vezes, assim... a depender do ambiente que você tá, você não se sente uma mulher normal. Eu sempre me achei assim uma mulher meio fora do... Não, Violeta, mas vocês são super mulheres. Não são mulheres, são super mulheres, não são normais, né, Gustavo? Aposto que tem capa no armário delas, tem as capas que elas usam para voar à noite, coisa assim. Então eu me sinto muito acolhida. Assim, você se sente uma pessoa normal, que tem várias iguais a você, que tem essa jornada tripla, que vale a pena tudo isso. E esse ambiente de fórum, de você poder apresentar todos os seus dilemas no ambiente de confidencialidade, isso assim, tem um valor gigantesco. E como o Ventura comentou, eu também ajudo nesse comitê de diversidade. Então, a gente está num movimento agora muito grande para trazer... A gente quer dobrar a quantidade de mulheres no IPO. Projeto Athena. E a gente tá muito feliz com isso. Então, e várias mulheres não se sentem que elas têm os indicadores ou que elas podem. Então, sempre foi assim uma coisa meio longe da vida delas. Então, a gente tem feito esse trabalho de conversar com várias mulheres e convidá-las e acolhê-las no IPO. Porque muitas mulheres acham que não dão conta, né? É mais 4 horas por mês que eu tenho que... E na verdade, dá para fazer. Então, dá para fazer esporte, dá para ter uma família, dá para trabalhar e dá para ser um membro efetivo do IPO. É só uma questão de organizar a agenda. Eu que sou do capítulo de Curitiba, né? Há muito tempo a gente vem querendo recrutar mulheres, né? E agora, pela primeira vez, os últimos 12 meses, a gente tem os 3 primeiros membros femininos lá. Então, para nós foi uma conquista muito grande. Eu espero que abram-se as portas agora para mais líderes femininos lá no nosso capítulo.
E o trabalho que vocês estão fazendo aqui é fantástico. Olha a doação de vocês. Olha como é possível. Cada um de vocês com a carreira brilhante e estão aqui fazendo esse trabalho e ouvindo as histórias e valorizando as pessoas. É um prazer, Violeta. Para nós, contar a história dos IP-Overs, descobrir, trocar essa experiência e vivência é enriquecedor. Né? A gente teve agora recente o Family e o feedback é fantástico. E conhecer o desafio de cada um, a vivência, né, o give back. Eu acho que o Gustavo e o Duane aqui, a gente se diverte, né, Gustavo? Para nós não é um trabalho, é uma diversão e um prazer imenso atender todos e expandir esse projeto, né? Com certeza, é uma missão, né? Eu acho que essa vibe, assim, a gente sente dentro do YPO, né? A gente está aqui, não é à toa que somos líderes, estamos aqui, a gente tem que se doar tanto para dentro quanto para fora, para a sociedade. Então, acho que o podcast tem isso, né? Muitas pessoas chegam aqui e contam histórias que nem no fórum contaram, né? A gente já recebeu alguns relatos disso e é muito gratificante, né? Então, Violeta, queria te agradecer de coração. Mais uma vez aí, fiquei feliz, o Ventura, Duane também, que deu certo pra gente encaixar a agenda. Agora quem tá nos escutando tá vendo como é difícil trazer, às vezes, uma pessoa para sentar aqui com a gente, que as agendas realmente são muito concorridas. Eu e o Duane, a gente vem de Curitiba, né? Toda vez que a gente vem gravar, a gente grava vários episódios aqui para ter um estoque, né? Vamos dizer assim, de episódios. E fiquei muito feliz, uma história, assim... muito forte, né, Ventura, que nasceu lá das avós, né? A história da Violeta só está começando, porque até os 90 ela vai abrir mais umas 5, 6 empresas, ela não sabe quais cursos ainda ela vai fazer, mais Harvard, MIT, e assim vai. Que ela é curiosa, e o Henrique, e a energia que eles têm, bom, você viu, né? Ela deixar e ela vai longe, não tem energia que sossegue, né, Violeta? Isso é muito legal porque nos contagia e contagia o jovem, né? Porque a gente fala dos IPOs, mas a gente está falando para os nossos filhos, para os nossos amigos, os filhos dos amigos, que é ir lá e fazer, né? Esse relato que você teve do Kassab, falar, minha vida, eu tô aqui, você vai ter que assinar esse negócio, né? É turning point, né? Fazer acontecer. E nos Estados Unidos a gente tem cada vez mais uma valoração do grit, né? Que é a ambição de fazer, né? Outro dia a gente estava no FGV desse ano e o pessoal da Stone lá, o Lins, falou, olha, como é que você seleciona os seus integrantes? Ele falou, olha, energia, valores e ambição. E o conhecimento, isso a gente ensina, Então o grit, o valor, a ambição, vontade e energia, né? E a gente vê isso no seu olho brilhando aqui falando com a gente, é um prazer e realmente desejo sucesso nessa nova empreitada e nas próximas que virão. Violeta, como de costume, né, Ventura, a gente tem um livro aqui para te dar de presente, espero que você não tenha lido. O livro chama Coração do Negócio. Eu acho que vai encaixar bastante aí com a tua linha. É de um francês, chama Robert Joly. É um cara que foi ex-McKinsey. O cara foi uma estrela mundial na McKinsey. E depois de ter conquistado tudo, ele parou para pensar, tirou um sabático e achou que ele não tinha conquistado nada. Então ele começou a se dedicar às pessoas e aceitou um grande desafio que foi de reerguer a Best Buy nos Estados Unidos. E ele fez isso sem demitir praticamente ninguém. Uma operação gigantesca nos Estados Unidos, e ele fala que ele fez isso através do poder das pessoas, começando de baixo para cima. Então, espero que você goste, que você não tenha lido. Ai, adorei. De coração para você. Nossa, tem tudo a ver comigo, porque realmente tudo que eu faço é com paixão, então, nossa, além de ter sido um prazer de estar aqui com vocês, ainda vou sair com esse presente. Muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado, Violeta. Obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.